Vamos lá, galerinha, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal para a tão sonhada aula de revisão. Não é só, na verdade, é só uma conversa que a gente vai ter sobre essa matéria, né? A gente já finalizou tudo, a ideia é só soltar um pouco esse raciocínio lógico, né? Sobre o conteúdo. Sei que vocês tiveram uma dificuldade na questão de interpretação de princípios no processo civil 1, mas a gente conseguiu trabalhar isso no processo civil 2. O que é importante vocês entenderem ao longo dessa trajetória na faculdade de Direito é que uma matéria vai se unir à outra, tá? Então, é importante, não só o direito civil quanto o processo civil, nós vamos ter aí uma ligação entre os conteúdos, tá bom? Então, vamos interpretar aqui essas matérias, esses temas que nós vamos conversar, para a nossa avaliação, de uma maneira bem simples, tá bom? Para a gente conseguir estudar. Isso aqui, esse vídeo é só mesmo um material de apoio. Eu preciso que vocês leiam o conteúdo que está no portal e que assistam os vídeos da playlist, tá? Alguns vídeos eu ainda vou gravar, mas vai dar uma segurança melhor para vocês realizarem a prova com esse conteúdo que a gente vai conversar aqui, que foi aquele conteúdo que nós conversamos em sala de aula também. Então, aqui a ideia é fazer uma compreensão sobre o cabimento de reclamação, tá? Identificar princípios gerais dos recursos, conhecer as espécies recursais, eu vou repetir todas elas de novo aqui, de uma forma mais simples. Diferenciar os recursos, falar de ação rescisória, que é muito importante para a gente ter como uma cartada na manga. Quando se fala em conceito de reclamação, nós falamos de uma medida, que a ideia dessa medida é a preservação da competência do tribunal. A ideia de preservar a competência do tribunal é garantir a efetividade da decisão. Então, toda decisão ela tem que ser efetiva, ela tem que ser cumprida. Eu quero garantir essa efetividade. O que adianta chegar uma decisão lá no STF, por exemplo, de um processo judicial, e o juiz monocrático não decidir como o STF decide? O que adianta ter uma decisão de um caso análogo ao caso que eu estou trabalhando e a Câmara Civil do Tribunal do Estado de Rondônia julga diferente, dá um posicionamento diferente sobre o mesmo caso que já foi apreciado pelo STF? Tá? O que adianta o juiz de primeiro grau fundamentar uma sentença trazendo jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, se eu estou atuando no estado de Rondônia e eu tenho diversas ações daquele mesmo assunto no estado de Rondônia, onde a segunda instância já julgou aquele processo de forma favorável para mim, diante de diversos casos concretos parecidos com o meu, mas o juiz monocrático julga improcedente, seguindo uma linha de raciocínio do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, a reclamação ela é prevista no Código de Processo Civil para poder trazer a instância superior informando o seguinte: olha, aquele juízo da instância inferior não está prestigiando a sua decisão não está tendo autoridade, né, não está tendo aplicabilidade naquele tribunal ou nos julgamentos daquele juízo de primeiro grau. E a ideia da reclamação é garantir a observância de súmula vinculante ou precedente obrigatório, quando a gente fala de casos análogos. Exemplo, reclamação STJ contra decisão que descumpre precedente repetitivo. Precedentes repetitivos são causas que são parecidas com a minha, diversas causas que ficam repetindo a mesma coisa sobre o mesmo assunto. Não tem como outra causa que vier depois daquela decisão do STF ou do STJ, no nosso exemplo aqui, vir com a mesma situação e ter uma decisão diferente do que aquela. Não estamos falando de causa-ganha, tá? Nós estamos falando de referência, nós estamos falando de equidade, nós estamos falando de autoridade das decisões, tá? De vínculo da decisão, de prestígio da decisão e sobre competência. Então, a reclamação é uma medida utilizada para preservar a competência de um tribunal com garantia da autoridade das decisões aplicadas naquela instância reclamada. Fechado aí? Requisitos da reclamação. Ela deve ser instruída com cópia da decisão reclamada, obviamente tem que fazer isso, porque tem que demonstrar para aquele órgão que você está reclamando da reclamação anterior de que houve uma decisão que violou
as diretrizes daquele tribunal superior, a prova da violação do descumprimento, é cabível contra a decisão de juízes ou tribunais que contrariem precedentes vinculantes, decisão que ignora tese fixada por IRDR. Tá? Eu tenho caso no escritório assim, que o juiz de primeiro grau trabalha toda uma fundamentação desprestigiando o Tribunal de Justiça daquele estado e prestigiando de outro estado numa tese que é repetitiva no tribunal de um determinado estado, mas que vem sendo enfrentada de uma maneira diferente do que vem o comando do STJ e que outros estados estão cumprindo. Tá? É mais ou menos assim. Então, a reclamação cabe nessas situações. O efeito e julgamento da reclamação, o relator pode conceder uma liminar, o julgamento pelo órgão que proferiu a decisão paradigma é aquela decisão similar, efeito de cassar ou suspender o ato reclamado. Então, se eu tenho uma decisão que está violando as decisões dos órgãos superiores, eu posso suspender o efeito dela. Eu posso suspender o efeito dela por liminar, por exemplo. Tá? Ela não vai ter a sua efetividade. E os princípios gerais dos recursos, é importante vocês saberem aí. O princípio da taxatividade, só cabe recurso previsto em lei. O princípio da unicidade, não se pode interpor mais de um recurso contra a mesma decisão. Tá? Não façam confusão de recurso de apelação contra a sentença, embargos de declaração contra a sentença, tá bom? Eu tenho recursos diferentes contra uma decisão. Só que eu opto pelo embargo de declaração e esses embargos de declaração vão motivar uma nova decisão que vai caber um novo recurso. Não estou falando de dois recursos contra a mesma decisão. Eu vou optar por um e interpor ou opor. Lógico que desse recurso vai gerar uma nova decisão, que vai gerar um novo recurso. Pegaram aí? Essa que é a ideia. Princípios da fungibilidade. Princípio da fungibilidade. Admite conversão de recurso errado se não houver erro grosseiro. Então, a fungibilidade, eu posso transformar a nomenclatura daquele recurso que, por algum equívoco ou algum erro material ou algum lapso, tenha sido preenchido de forma equivocada, de forma errada. Tá? Então, por essa razão, existe o princípio da fungibilidade, que eu coloco ali, admite a conversão de recurso errado se não houver erro grosseiro. Então, eu não estou falando de erro grosseiro aqui, eu estou falando só de um mero equívoco, que pode ser retificado tempestivamente, que não cause, obviamente, prejuízo processual. Tá? Princípio da voluntariedade, recurso que depende de iniciativa da parte. Eu não sou obrigado a recorrer de todos os recursos. Tá? Eu posso recorrer de um recurso que eu veja possibilidade de êxito. Eu vou contar um caso concreto aqui para vocês do escritório. Tem uma situação no escritório onde o meu processo, eu busco na petição inicial a reparação de dano moral, peço a reparação de dano material de um empréstimo que foi feito num determinado banco. Esse empréstimo, minha cliente, na hora que assinou o contrato de empréstimo, informou que queria que esse valor fosse depositado numa determinada conta de um determinado banco, mas acontece que aquele banco que ela solicitou o empréstimo, ela já tinha um outro empréstimo, também tem conta corrente nesse banco. Aconteceu alguma coisa que o dinheiro do empréstimo, ao invés de entrar no banco indicado, caiu no banco onde ela já tinha um empréstimo. Então, automaticamente, os 30 mil reais que caiu, por exemplo, o banco foi lá, opa, ela está com uma dívida aqui, pegou. E qual era a intenção desse empréstimo? Comprar um carro adaptado, porque a pessoa é portadora de deficiência e precisava se deslocar para poder fazer exame. Comprou o carro? Não, não comprou porque o dinheiro foi absorvido, né, pelo banco onde ela era devedora. Aí está o X da questão. Qual foi o meu pedido? Tutela de urgência. Eu não consegui provar ao juiz
o artigo 300. Aí lascou. O juiz indeferiu a minha tutela, eu reiterei, forcei uma nova decisão, teve uma nova decisão, interpus agravo de instrumento. Na segunda instância, o desembargador não recebeu, porque disse que eu deveria ter recorrido da primeira decisão, fiz um pedido de reconsideração, mas por quê? Porque eu trouxe novos documentos, porque na decisão quem deferiu mandou trazer novos documentos, então me forçou a trazer novos documentos, eu tive um novo indeferimento, então gerei um agravo de instrumentos. Aí há uma discussão sobre isso, né? Até porque eu trouxe novos documentos e mesmo assim foi indeferido, então tem uma nova decisão. E daí eu entrei e não recebeu, né? Eu fiz o agravo interno. No agravo interno, tive o meu recurso julgado improcedente, o processo desceu novamente, enfim, perdi. E a minha cliente insistiu para eu recorrer de novo. Fiz um pedido incidental de tutela de urgência para suspender essa cobrança. O juiz indeferiu de novo. Fiz um novo recurso. Desse novo recurso foi julgado improcedente, o processo desceu, fiz novo pedido incidental, foi indeferido de novo, ela queria que eu recorresse e eu falei que não ia recorrer, porque eu não poderia recorrer sob pena de risco de ser condenado por litigância de má-fé. Então eu tenho o princípio da voluntariedade, eu vou recorrer se eu quiser recorrer. Mas nesse caso, por eu ter feito 2 recursos e ia para o terceiro recurso, eu decidi não recorrer, por conta do risco que se inseria naquele momento da litigância de má-fé ou recurso meramente protelatório. Então, se eu visualizar nesse procedimento algum risco, eu não recorro, eu tenho voluntariedade, eu não sou obrigado a recorrer. Tá? Isso não quer dizer que também não cause prejuízo ao seu cliente. Requisitos de admissibilidade do recurso. Todo recurso tem um requisito de admissibilidade. A parte legítima, há interesse processual, é tempestivo, há uma regularidade formal, está preparado? Preparo são custas processuais. Se eu tenho custas processuais, eu tenho preparo. Custas pagas, preparo ok. Exemplo, recurso interposto fora do prazo é intempestivo e não conhecido. Então, toda essa análise é feita diretamente na segunda instância, que é o órgão que vai processar e julgar o seu recurso e, obviamente, quando ele chega lá, ele passa por um requisito de admissibilidade. Tá? Inadmitir um recurso é com que ele não passe nesses requisitos. Quando eles passam do requisito, ele pode ser julgado improcedente ou procedente. Pode ser reconhecido, pode ser provido, ou não reconhecido. Então, admissibilidade é uma coisa, provimento é outra coisa. Admissibilidade é que ele foi recebido e vai ser provido ou improvido, ou aceito ou negado. Tá? Efeitos do recurso. Regra geral, não tem efeito suspensivo. Efeitos possíveis. Devolutivo. O que significa isso, né? Eu tenho uma sentença de primeiro grau, interponho o recurso de apelação, o recurso sobe e é recebido no efeito devolutivo, ou seja, aquela sentença está vigorando. Posso fazer cumprimento provisório da sentença, posso pedir penhora, porque ele foi recebido no efeito devolutivo. Efeito suspensivo. Ele vai suspender o efeito da sentença. Então, aquela sentença que foi proferida em primeiro grau, ela vai ser suspensa. Ela não vai ter efeito. Logo, eu não posso fazer o cumprimento provisório. Entende? Por quê? Porque eu suspendo o efeito dela. Ah, mas como é que é feito esse efeito suspensivo? Esse efeito suspensivo ele acontece quando o desembargador entende que há um risco. Se existe um risco, ele suspende o efeito da sentença, como, por exemplo, uma obrigação de fazer. Uma vez feita, ela não vai conseguir ser mais desfeita, entende? Então, não tem como receber esse recurso com efeito devolutivo. Tem que suspender para garantir o direito de uma das partes.
Essa é que é a situação. Então, a análise do recurso vai depender da necessidade, vai depender do perigo e vai depender da análise do judiciário, se há algum risco, tá, ou não. E o efeito translativo, tá, é a possibilidade do tribunal apreciar matérias de ordem pública. Quando eu falo de efeito devolutivo e falo de efeito suspensivo, eu posso ter uma análise também de ordem pública, matéria de ordem pública, mas eu tenho que ver a situação do risco, tá? Eu não posso receber um recurso no efeito devolutivo se eu tiver risco, numa obrigação de fazer. Depois, por exemplo, é uma obra de construção de um prédio. Se lá no recurso analisa o mérito e vê que não há direito ao autor, que foi procedente, mas o recurso foi no efeito devolutivo e o autor executou e a obra aconteceu, vai ter que demolir o prédio depois de construir e as pessoas morarem? Olha que situação sinistra que vai causar ali para poder desfazer uma obrigação de fazer, tá? Então, esse efeito devolutivo e suspensivo também pode ter em casos de direito de ordem, matéria de ordem pública. Mas o processo que tem efeito translativo, que é a possibilidade do tribunal de apreciar matérias de ordem pública, mesmo que não tenha sido levantada pelas partes ou não tenham sido objeto de recurso, né? Ou seja, uma matéria translada automaticamente para o tribunal, que pode reconhecê-la de ofício. Uma incompetência absoluta, por exemplo, uma ilegitimidade da parte, por exemplo. Tá? É só tirar o recurso da primeira instância e transladar para a segunda instância. Por isso que se fala do efeito translativo. Tá? Um exemplo prático que eu posso citar é quando você apela, faz uma apelação, né? Interpõe uma apelação, apenas para aumentar danos morais. Porque eu tenho todo um contexto dentro de um processo, mas eu quero discutir só o dano moral. O tribunal, ao analisar o recurso, percebe que o juiz era absolutamente incompetente. Então, ele vai analisar essa situação, não precisa nem ser levantado em preliminar de contrarrazões ou até mesmo em apelação. O tribunal ele vai analisar e vai ver que ele é incompetente. Então, mesmo que isso não seja do seu pedido, o tribunal pode anular a sentença e mandar tudo voltar para a vara correta. Isso é um efeito translativo, tá? É uma capacidade que o órgão de segunda instância tem de analisar as questões do processo de ofício e trazer uma nulidade para que retomem os autos a situação a situação inicial. Efeito substitutivo. Significa que a decisão do tribunal vai substituir a decisão recorrida, no que se refere ao recurso. Então, o que vai passar a valer vai ser a decisão da segunda instância, tá? Não vai ser mais a decisão de primeira instância. Exemplo, uma sentença que julga improcedente o pedido. Ou seja, o autor perdeu, mas o autor recorre e o autor ganha na segunda instância, o que vai prevalecer é o resultado da segunda instância, não da primeira instância, tá? Então, há uma substituição de decisão. A decisão que vai valer é a de segunda instância e não a de primeira instância. E aqui eu boto um exemplo que a apelação devolve ao tribunal, tá? Leva para o tribunal o conhecimento integral da causa. Nesse slide, eu falo de todas as espécies de recursos. Obviamente que se nós formos falar de cada um deles de forma detalhada, nós vamos demorar praticamente 1 hora. A gente já falou sobre isso em sala de aula, principalmente quando nós falamos de revisão. Na revisão revisão do direito processual civil 1, trazendo o processo civil 2, trazendo um bate-papo que a gente conversou lá, depois da N1, sabe? A gente trabalhou sobre todas essas espécies e também falamos um pouquinho na aula de revisão, na aula presencial da semana passada. O que é uma apelação? A apelação é uma espécie de recurso que a gente interpõe contra a sentença. O prazo é de 15 dias úteis. Ela é interposta na primeira instância, mas as suas razões são direcionadas para a segunda instância. Tá? Ela tem que ser apreciada em órgão colegiado, tá? O plenário.
ela cabe contra razões de apelação, também no prazo de 15 dias úteis. Tem que se pagar custas, que se chama preparo. Quem vai fazer o juízo de admissibilidade é a segunda instância. O que é um agravo de instrumento? São recursos interpostos contra decisões interlocutórias, na primeira instância. Esse recurso de agravo de instrumento, ele é protocolado diretamente na segunda instância, anexada à decisão agravada. O que é um agravo interno? Quando na segunda instância um desembargador que se é distribuído, né, que ele recebe, é indicado como desembargador relator, ele profere uma decisão monocrática, só ele profere a decisão, cabe agravo interno, não só de decisão monocrática de agravo de instrumento, como decisão monocrática de apelação também. O agravo de instrumento ele tem um prazo de 15 dias úteis, e o agravo interno também tem um prazo de 15 dias úteis. O agravo interno ele é interposto diretamente para o desembargador relator que proferiu a sua decisão monocrática, e obrigatoriamente ele vai ter que levar esse agravo para plenário, tá? Para um colegiado processar e julgar a análise desse agravo. O que é um embargo de declaração? Embargo de declaração é um recurso previsto no artigo 1022, onde o embargante ou a parte que identificou vícios na sentença ou na decisão e sinaliza para o juiz que proferiu aquela decisão ou aquela sentença falando, olha, excelência, aqui você foi omisso no ponto tal, aqui você foi contraditório no ponto tal. Então, ele só serve para atacar vícios, para retificar a sentença, ele não ataca mérito. A apelação busca a procedência ou a improcedência do pedido. Já os embargos de declaração somente clarear, tá? Ou suprir omissão, clarear a obscuridade, sanar a contradição, retificar erro material, tudo que está previsto no artigo 1022 do CPC. Recurso especial, recurso extraordinário, eles acontecem já na segunda instância de acórdão. O recurso ordinário também. Só que esse recurso ordinário ele é interposto contra decisões de segunda instância, segundo grau, de mandado de segurança. Já o recurso especial acontece contra acórdão que viola lei federal e recurso extraordinário acontece contra acórdão que violam direito constitucional. Tanto o recurso ordinário quanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário, o prazo é de 15 dias úteis, tá? Da publicação da decisão de segunda instância, que é um acórdão. Esse recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, são direcionados para a vice-presidência do Tribunal de Justiça do Estado, que recebe os recursos e fala, admito, e aí encaminha para o STJ, no caso de recurso especial, ou encaminha para o STF, no caso de recurso extraordinário. Se esse desembargador vice-presidente falar inadmito, aí se abre um prazo de mais 15 dias úteis para interposição de agravo, que pode ser em recurso especial ou pode ser em recurso extraordinário. Esse agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário pode remeter direto os autos para o STJ ou STF para que lá seja apreciado aquele agravo e, caso necessário, caso seja deferido, o recurso. Tá? Então, aqui nós falamos dessas espécies de recurso. Essas espécies, algumas vão cair na prova de vocês, para vocês entenderem e saber. Aqui eu trago o slide falando da apelação, cabimento contra a sentença, 15 dias úteis, efeito devolutivo em regra e suspensivo. Exemplo, sentença que julgue improcedente o pedido, cabe apelação. Agravo de instrumento contra decisões interlocutórias taxativamente previstas, prazo de 15 dias úteis, decisão que nega a tutela provisória ou rejeita a alegação de prescrição. Isso é um exemplo, tá? Então, essas decisões que negam tutela de urgência cabem agravo de instrumento. Embargos de declaração, nós já falamos também, está previsto no artigo 1022 do Código de Processo Civil. A finalidade é de esclarecer obscuridade, omissão, contradição ou erro material no prazo de 15 dias úteis. Exemplo, decisão que omite análise de pedido essencial. É um caso que há cabimento de embargos de declaração diretamente para o juiz que proferiu a decisão. Lembrando que decisão também é uma sentença. Só que a decisão que é a sentença é aquela que julga a mérito e põe fim ao processo. A decisão que não julga a mérito e não põe fim ao processo é considerada como decisão interlocutória, que
que acontece ao longo do processo antes da sentença. Então, por essa razão, se há uma decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. Se há uma decisão que põe fim ao processo, é uma sentença, logo cabe apelação. Recurso especial e recurso extraordinário. Recurso especial é direcionado para o STJ quando viola a lei federal. Recurso extraordinário é direcionado para o STF quando acontece violação à Constituição Federal. Sentença, exemplo, sentença que contraria Código Civil, STJ. Sentença que contraria Constituição Federal, STF, tá? Ele fala de sentença porque se direciona da primeira instância para a segunda instância, mas o recurso especial e recurso extraordinário ele é interposto lá em cima na segunda instância, quando esse juízo de segundo grau mantém aquela decisão de primeiro grau, ou seja, ratifica, ou seja, confirma a violação de lei federal ou a violação de direito constitucional. Aí sim encaminha o recurso lá para Brasília, ou STJ ou STF. A ação rescisória para fechar a nossa apresentação e a gente descansar ou estudar mais. A ação rescisória, o cabimento é para desconstituir decisão de mérito transitada em julgado. Tem um prazo de 2 anos do trânsito em julgado. Exemplo, sentença obtida por dolo da parte vencedora. Sentença que há uma análise mal feita de um documento. Sentença que é baseada num documento falso. Tá? Então, temos 2 anos depois do trânsito em julgado dessa sentença para a ação rescisória. Essa ação rescisória ela vai ter um caráter substitutivo também, assim como aquele destaque que eu fiz sobre questões de efeitos de recurso. O que é o caráter substitutivo? Numa ação rescisória, se eu tenho uma ação que julgou improcedente a minha impugnação, a minha ação para desconstituir a união estável de um homem com uma amante, por exemplo, que o homem faleceu e a amante apareceu com uma declaração de união estável com uma data depois da morte do homem. Olha só, é um documento falso. Se eu consigo provar que esse documento era falso, eu trago uma prova nova, dentro de 2 anos do trânsito em julgado daquela ação, faço uma ação rescisória e o juiz é obrigado a apreciar aquela documentação ou então realizar uma perícia em cima daquele documento que eu estou imputando como falso, que de fato ele é, e aí sim eu comprovo judicialmente, e essa sentença rescisória vai gerar um caráter substitutivo, e nesse caso, quando a amante solicitou pensão e está recebendo pensão por morte de forma ilegal, ela vai ter a sua pensão suspensa e, inclusive, terá que restituir à administração pública do valor que ela vem recebendo há tantos anos. Então, cabe aí uma ação rescisória diante de uma situação de documento falso, prova nova. A revisão é cabível em decisões administrativas ou sentenças revisáveis por lei específica. Exemplo, revisão de alimentos. Aqui nós estamos falando de ação revisional, tá? Ou revisão de benefício previdenciário. Beleza, a ação revisional não é a ação rescisória. A ação rescisória eu vou modificar o mérito que já transitou em julgado. A ação revisional eu vou revisar aquilo que foi determinado anteriormente. Quando eu falo de ação de alimentos, por exemplo, eu tenho um filho, meu filho tem 5 anos de idade, me separei, a minha mulher saiu de casa e eu cuido do meu filho sozinho, pago de escola R$1.000. Eu recebo uma pensão da mulher, da mãe dele, de R$1.200, mas acontece que o leite dessa criança, por semana, eu gasto R$250. Logo, por mês, eu gasto em torno de R$1.000 também. Se ela me paga R$1.200 de pensão, está uma defasagem de R$800. Então, eu vou fazer uma ação revisional de alimentos, juntar notas fiscais de compra de leite semanais para provar para o juiz que aquela criança me gera uma despesa de R$2.000 e não de R$1.200, como foi fixado naquela ação de alimentos pretérita. Porque naquela época ele gastava R$1.200. Só que hoje, diante dos aumentos, diante de tudo que vem acontecendo, a criança está crescendo, se alimentando mais, o meu custo aumentou. Então, se essa criança me gera uma despesa a maior, eu tenho que fazer uma revisão de alimentos. Obviamente que para fazer revisão de alimentos, eu preciso fazer
prova, eu preciso trazer provas concretas disso. Fechado? Tá tudo calmo por aí? Não pode abalar a atenção, não. É muita informação. Uma revisão aí de praticamente 6 meses. Passamos até de 30 minutos. A ideia dessas aulas gravadas é chegar até 20 para não ficar chato. Espero que vocês não estejam se sentindo cansados, tá bom? Vamos entender diferenças entre recursos. O que é um recurso extraordinário? O que é um recurso especial? Qual o cabimento deles, tá? Eu estou repetindo isso porque é importante. Anota no seu caderninho. Exemplos práticos. 1, 2, 3 e 4. Reclamação. Já finalizando já o slide aqui. Voltando ao que a gente já falou sobre isso. Juiz descumpre o precedente vinculante do STJ. Só para relembrar. Agravo de instrumento, indeferimento de tutela, embargo de declaração, omissão em sentença, ação rescisória, sentença obtida com documento falso. Para fechar e a gente caminhar, recursos garantem duplo grau de jurisdição, reclamação protege a autoridade das decisões, ação rescisória assegura a justiça frente a sentenças viciadas. Fechou? Então, fechamos aqui a revisão para processo civil. 2, quero falar para vocês que eu estava ansioso de trabalhar com vocês esse semestre, porque eu já tinha encontrado com alguns alunos dessa turma pelos corredores e conversamos muito sobre questões de direito processual civil 1. Eu espero ter atingido aí o objetivo de vocês e atingido a expectativa dos alunos que queriam ficar comigo nessa matéria. E quero saber também se eu supri a necessidade de vocês de conhecimento com relação ao direito processual civil. Depois vocês me mandem um feedback no comentário aqui debaixo do vídeo, tá? Espero que vocês tenham curtido aí esse semestre. Espero encontrar com vocês nos próximos períodos da faculdade. Desejo tudo de bom. Muito sucesso nessa escolha da carreira do direito, tá? Torço muito por vocês. Então agradeço todo o carinho e atenção e desejo sucesso total. Nos encontramos no dia da avaliação. Espero que estudem. Estou à disposição de todos vocês e agradeço o carinho e a atenção de vocês. Um abraço e até a próxima.